Boa noite. E hoje, então, a nossa convidada é a Kelly Cristina Fonseca. Eu estudei com a Kelly há muito tempo, né? Não vou falar quando, para vocês não ficarem tentando deduzir qual é a nossa idade, enfim. Mas, brincadeira, né? Piada infame, que já tá ultrapassada. Mas, enfim, a gente estudou, nós fizemos juntas uma parte da graduação, fizemos disciplinas de núcleo livre juntas, fizemos disciplinas na pós-graduação juntas também. E eu tô vendo assim que só mulheres deusas, divônicas estão entrando. Eu quero que os homens entrem também para poder aprender mais, sabe, com o que a Kelly tem para nos trazer hoje, tem para nos ensinar hoje. A Kelly possui graduação em letras, ela se dedicou mais especificamente à literatura medieval, assim também como nos estudos da cultura com ênfase no orientalismo. Também tem formação em pedagogia e estrito senso na área de educação. Então, gente, nós estamos diante de uma professora, tá? É uma professora que tem muito para nos ensinar. Possui mestrado em literatura na linha de pesquisa Literatura, História e Sociedade. E o tema de hoje é a literatura gótica e as personagens femininas na literatura gótica, o feminino na literatura gótica. E eu vou chamar agora a Kelly, tá? Eu vou convidar a Kelly para ela começar a abrir, para ela poder começar a falar. Deixa eu chamar aqui. Oi, Kelly, tudo bem? Issa, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Confesso que eu estou um pouco nervosa, porque é muito atípico para mim. Mas, né, Mas logo você se solta. Logo você se solta. depois desse desafio do primeiro semestre, né, que nós, professores, enfrentamos, eu acho que tudo é possível, né? Olha, Patrícia, obrigada, Patrícia. Oi, Patrícia. Quanto tempo, Patrícia? Que saudade. Eu e a Patrícia também fizemos Não, graduação a Patrícia é juntas. maravilhosa, né? Me lembro da Patrícia na salinha do curso de língua estrangeira, você lembra ela, o Wisney? A Patrícia estava aula Sim, de inglês, francês, sim. tudo, né, Patrícia? Faltou só o italiano. Lembro demais, gente. Ai, que mulheres queridas. Só mulheres maravilhosas agraciando a Maria, nossa live. saudades também. Olha, a Pauli. Então, Elissa, Então, Kelly, primeiro eu quero agradecer a você, tá, pelo convite, por ter aceito. Era pra gente ter feito essa live antes, né? Mas a gente teve alguns desencontros, né? A gente teve uns desencontros aí, no final de junho para julho, ó, todo aquele tumulto de fechamento de semestre, né, gente? Porque a vida de professor não para, não adianta. Por mais que a gente seja em home office, a vida de professora não para. Mas finalmente deu certo, né? Para a gente poder entrar a agosto com um pouco mais de possibilidade de reflexão e de uma belíssima reflexão. sim, uma belíssima reflexão. Assim, Elissa, eu quero te agradecer o convite e já deixar antecipado a fala de que a nossa fala hoje aqui vai ser um pouco descontraída, né? Não tem como numa live do Instagram a gente realmente revisitar a teoria literária, né? Inteiramente, ou a crítica literária de uma forma concreta. Daí, assim, se fosse um curso, né? Ou se fosse mesmo uma aula, né? Com mais tempo, né? Então vai ser um pouco uma conversa um pouco informal, né? Visitando os textos principais que marcam essa cultura, né? Esse imaginário todo dessa mulher gótica, né? Dessa mulher, dessa personagem, ora vampiresca, ora, né? Ligada às feiticeiras do Malleus Maleficarum medieval. E aí vamos conversar então sobre isso, de como que essas mulheres estão representadas e infelizmente o tempo não tem como, né? A gente realmente ir direta à teoria ou à crítica de uma maneira concreta, como é em sala de aula. A própria estrutura da live, ela meio que instiga a gente, né? Instiga a É, gente para ir mais além depois, né? É um ambiente mesmo mais de uma tendência de bate-papo, né? Para depois a gente poder é, trazer mesmo o peso acadêmico. Mas enfim, se o tempo não der, isso aí não é problema. Todas as lives às quais participei ou as que mediei, quando aconteceu do tempo acabar, a gente sempre volta. Então, assim, se você tem, ainda tiver algo a dizer, continuar falando, se ai, o tempo nosso encerrar, a gente volta sem problemas, tá? Porque o que eu não quero é que você não traga o que você preparou para a gente hoje, né? O que que lógico. você tem para conversar, para refletir com a gente aqui agora, Então tá tá? bom. Então, Elissa. Nós estamos Eu já queria conversar góticas, com né?
Mas, pois é, nós somos preto, né? Minha franja já cresceu, tá vendo? Porque a franja semana passada ela já cresceu, gente. Isso é uma coisa muito curiosa. E aí eu já vou encerrar, eu já vou começar a minha conversa de que o gótico na literatura e o gótico enquanto elemento cultural do século XVIII e do século XIX não é o preto, né? A gente já começa a falar de que o gótico do século XVIII e XIX é o branco. Nas próprias reformas sanitaristas da Grã-Bretanha, né, você tem o médico, né, interagindo na toda a vida privada e delimitando até a roupagem, né, as roupas, né, das mulheres e dos homens. Então, ao homem vitoriano, né, do século XIX, é dedicado às cores escuras, principalmente o preto. E às mulheres vitorianas é dedicada às cores claras, o branco, o verde claro, o azul claro, o rosa claro. Então, dentro dessa temática gótica, né, da literatura que tem o seu apogeu no século XIX, nós sempre teremos mulheres com as suas camisolas sensuais brancas, ou com seus vestidos sensuais azul celestes ou verde celestes. No século XX, né, com toda a questão do expressionismo, né, da música gótica, e toda uma outra subcultura pop, nós teremos o preto como elemento do gótico, né? Então eu já começo assim, nós estamos então super contemporâneas, né, do gótico, né, do século XXI, preto, e do século XX. Mas se estivéssemos mesmo adequadas ao século XIX e século XVIII, estaríamos com umas camisolas transparentes, brancas, né, bem Já, delicadas, lânguidas, bem uhum. né? Bem uma personagem mesmo de um conto, né? E é interessante mesmo, Patrícia, porque a própria Coco Chanel, né, ela vai começar o preto e branco por isso, porque ao preto era dedicado aos homens e às mulheres era dedicado o branco. Então, quando ela junta o preto e branco no começo do século XX na moda da Chanel, é para falar uma igualdade de gêneros, né? Uma igualdade de gêneros, o preto e branco. Então, a gente Kelly, então eu queria aproveitar, já até pedir para, porque você falou da caracterização do gótico em diferentes tempos, né? E aí eu queria então que você falasse um pouco o que que é esse gótico, né? Definir, porque às vezes a gente fala muito gótico, mas de onde é que vem? Qual que é a origem? Qual que é a história disso? Então, o gótico na literatura, ele é um termo tardiamente, né? É, você, enquanto né, professor, todos nós, né, enquanto professores, a gente está vendo, tô vendo vários professores aqui, né? Ele é um termo que nasce tardiamente, né? Como gênero literário, né? Mas o gótico, ele tem as suas origens dentro da arquitetura, né? Há várias brigas assim homéricas, assim, dos próprios historiadores da arte em relação de delimitar de onde vem esse gótico da arquitetura, né? Então, assim, o que a gente mais conhece, por exemplo, se você digitar no Google, vai aparecer isso no Wikipédia, vai aparecer isso no IFEM Escola, no Brasil Escola, todos, de que o gótico vem de um povo godos, né, da Alemanha, que foram colonizando várias partes da Europa, né, foram se apropriando, deixando de lado essa arte românica, né, se apropriando das igrejas cristãs, né, e que os próprios italianos renascentistas dão esse nome de gótico às igrejas cristãs, porque deixam de lado toda uma arquitetura românica, né, e dão um nome meio pejorativo, né, que ganha uma teia, né, de interpretações em relação a essa arte gótica da arquitetura, né, as ogivas, as abóbadas e tal. Então tem uma linha de historiadores da arte que defendem isso, de que o gótico vem dos godos, desse grupo germânico, né, lá no século III depois de Cristo, né, que vem com essa arte medieval das catedrais cristãs. Já tem um outro grupo de história da arte do século XX que vai defender o quê? Vai defender de que o gótico vem da França. Não, nós temos então o próprio grupo francês, né? Os franceses como donos dessa arte gótica, né? E já tem outros grupos, outros historiadores da arte que vão falar que não, que tanto os franceses quanto os alemães, eles apenas se apropriaram de características que já estavam na Europa do Califado Árabe de Al-Andalus, que é os próprios arcos das abóbadas, né? Quando a gente joga lá Andalus, né? Você vai ver várias mesquitas com as abóbadas, né? Com os arcos que são bem característicos das catedrais medievais. E
ou eles estão também bebendo da fonte de arquitetura românica, porque na arquitetura românica também tem abóbadas. Então, o gótico nasce sim da arquitetura, como uma nomenclatura da arquitetura, né? Então, e ao longo do século XX e do século XIX e XVIII, ele vai tomando outras roupagens, né? Eu gosto sempre de começar do contemporâneo, do que nós conhecemos de agora, das preconcepções que nós temos de agora, para depois a gente voltar ao o que realmente tem de tradição, né, literária e cultural. Então, é assim que nasce o termo gótico, né? Da arquitetura, certo? E ao longo do século XX, eu vou pular assim, né? Quase 500 anos ou mais. Mas antes de adentrar o século XVIII e XIX, que é o nosso foco das personagens femininas. Mas ao longo do século XX, o gótico, ele tá intrínseco, né? A uma cultura, uma subcultura, né? Nós temos no começo do século XX, né, um gótico voltado ao expressionismo alemão, né? Nós temos um gótico voltado ao cinema, né? Na segunda metade do século XX, nós temos um gótico voltado às vertentes musicais, né? A tudo aquilo que não era tão pop, né? Na década de 70 e 80. Então, você tem nomenclaturas do Joy Division, né? Bauhaus, você tem aberturas, né? Das próprias casas de dança, né? Das casas de dança, baladas góticas, né? A Gils comenta o coração do já levei a Gils para uma balada gótica em 2007, ela queria morrer. Foi o limbo dela na terra, quando nós tínhamos 17, 18 anos, levei ela para uma balada gótica, porque tinha balada gótica em Goiânia, defendo que tinha. Então, você tem esse outro olhar para, né, para essa cultura gótica que no século XX, que está muito, né, ligado à música, e, consequentemente, a essa literatura, né, lúgubre, né, essa literatura do romantismo negro, né, que nós conhecemos muito bem, né, todos, né, mesmo quem não estuda literatura, hora ou outra se deparou, né, com personagens como Edgar Allan Poe, né, Lord Byron, né, com todo esse romantismo, essa decadência do tédio, né, essa estética gótica, né, Edgar Ultra Allan Poe, romântico, né, né? o Álvares de Poe que você tem tatuado no Azevedo. seu braço, né, Aham. o Baudelaire, né? Quem nunca assistiu uma aula de literatura no ensino médio, né, Elissa? E não leu Álvares de Azevedo, né? Com as suas epígrafes do Dom Juan do Byron, né? Com as suas epígrafes do próprio do Attila René, do Baudelaire. Então, nós temos, assim, além dessa música no século XX, esses nomes, né, muito bem marcados dentro da literatura, né? Como um conhecimento cultural. Todos já ouviram falar do Edgar Allan Poe, né? Até mesmo a Netflix, eu não sei se ainda está em domínio público, mas a Netflix havia feito uma série, né? Brasileira da Netflix do Brasil, revisitando os contos do Edgar Allan Poe, né? Você tem uma outra série da Netflix norte-americana, que também é um professor de literatura, que ele também ele é apaixonado por Edgar Allan Poe, ele monta uma seita, né? E vai. Ah, eu sei quais Qual que é o são. nome dessa série? Essa série que você falou que é brasileira é Contos do Edgar. Acho até que a Isso, Fox participou da produção. E isso, essa estrangeira é com Kevin Bacon, chama The Follow, isso. Nossa, essa né? série é muito O legal. Seguidor. Porque aí pega o estereótipo seu, né, enquanto professora de literatura, né, da Aham. graduação e do ensino médio, né. Eu não atuo Não, enquanto sempre tive alunos falando, assista, assista, assista. Eu já Então a assisti gente. por causa de aluno. Exatamente isso. Então, assim, você tem o gótico conhecido por esses autores, né? Que estão aí na cultura popular, que são revisitados pelas séries, né? Que estão aí, todo mundo já ouviu falar, por menos instruído que for, já ouviu falar do Edgar Allan Poe, já ouviu falar do Baudelaire, né? Já ouviu Foi falar do pop. Álvares de Azevedo. Exatamente assim. Então, você tem isso, né? E é assim, quando a gente tem essa nomenclatura do gótico, né, dentro da literatura, é uma nomenclatura muito tardiamente, né? Nós vamos ter discussões no final do século XVIII e no século XIX, arduamente, de poder delimitar o que é mesmo uma literatura gótica, né? O que é essa literatura gótica? Então, assim, a literatura gótica, ela trabalha com terror e com horror, certo? Né? Basicamente, né? Assim, trocando Basicamente, em miúdos.
trocando em miúdos é isso, né? E se a gente for pensar assim, eu acho que você até mais que eu, né? As outras professoras que estão online, que o Alex, a Pauli, quando professora de literatura, eles gostam muito de revisitar também os textos é, do começo da nossa era ocidental, né? Então, nós sempre gostamos muito de revisitar a Odisseia, né? O Homero parece que inventou tudo e mais um pouco, e todo mundo apenas copiou, né? E, então, quando a gente pensa no gênero de terror, né? O que é um gênero de terror na literatura? Nós já vimos isso dentro da Odisseia, né? A Odisseia, ela vai trazer Ulisses, né? Indo ao reino dos mortos, né? E caminhando ali com todas aquelas assombrações, aquelas almas, né, perdidas, né? Aquelas almas em sofrimento. Ele é convidado a tomar um sangue, né, de um animal sacrificado há pouco tempo, um sangue ainda fresco, né? Para encontrar o Tiresias, né? Para o Tiresias poder dar toda a informação de como ele vai voltar para Ítaca, né? Então, se a gente for pensar no gênero de terror mesmo, o que é o terror? Ele tá na Odisseia, ele tá nos textos indianos, né? Bem antes de Cristo, ele tá nos textos árabes do Califado Árabe da Espanha, né? Então ele vai estar em todos, assim. Então o gênero de terror é esse terror, né, ao qual nós desse domínio das trevas, né, desse domínio de toda uma narrativa que lida, né, com essa existência da nossa mortalidade, né, do que é depois da mortalidade, do nosso sentido do nosso sofrimento, né, enquanto da existência, ele tá na Odisseia e nos textos mesopotâmicos também, né? Mas enquanto o que a gente conhece de gótico, ele só é delimitado mesmo no século das luzes, no século XVIII. queria- Eu queria aproveitar que você fez. Eu acho que agora, quem não sabia o que é gótico ficou bem claro, né? Assim, dentro da literatura. E aí, aproveitando que a vida da gente, principalmente nós que estamos aqui agora falando de literatura, a nossa vida é narrativa, né? E pensando nas linguagens narrativas mais populares, mais frequentes em nosso meio, que são a literatura e o cinema. Eu queria que você citasse alguns exemplos de, talvez, obras, né, narrativas que ilustrem bem todo esse significado, que carreguem mesmo, né, no seu bojo esse sentido do ser gótico. Uhum, sim. Então, a historiografia literária, ela vê, né, o século XVIII como o surgimento do gótico, né, que eu acho, assim, é engraçado a gente pensar nisso, né, porque nada surge de uma vez, né. Já aconteceu várias manifestações, mas você tem uma fixação do gótico no século das luzes, né. Então, a gente tem o Castelo de Otranto, né, com Walras, né? E ele vai escrever o Castelo de Otranto num tempo onde o racionalismo, o drama, né? Toda aquela literatura difícil de ler, né? Se estava ali presente. Então ele escreve com anonimato, né? Jamais ele iria escrever um Castelo de Otranto que trabalha a superstição, né? Que trabalha com todo o mundano, com o sobrenatural, no momento ao qual o iluminismo estava assim, né? No seu apogeu, né? Então você tem então o Castelo de Otranto, né? Que está na historiografia literária como o marco dessa literatura gótica. E após o Walras, nós temos assim uma mulher que se destaca muito no século XVIII, que é a Anne Radcliffe. Então qualquer similaridade aí com o sobrenome do Harry Potter é proposital, sim, né? Porque a Anne Radcliffe é uma mulher britânica escolarizada e ela escreve, né, Os Mistérios de Rudolph em 1800. Agora eu tenho que lembrar, gente, eu sou péssima com data. Ai, não lembro qual que é a data que ela escreve. Pesquisar, pronto, eu estou com o computador 1800. aberto. Olha, eu tenho algumas colas aqui, mas eu sou péssima. 1794, desculpa, 1794. E ela vai escrever ele. Juntamente com ela, nós temos outras escritoras também do século XVIII, né? Nós temos a Charlotte Smith também. E elas vão escrever, e a Anne Radcliffe, ela vai refinar esse gênero gótico, né? Essa prosa gótica feita por Walras.
E a própria Anne Radcliffe, ela vai escrever também críticas literárias do que é essa prosa gótica, né? Então, a gente está no contexto da Europa, um contexto da Grã-Bretanha aí, com a Anne Radcliffe, de uma escolarização em massa. Então, você tem mulheres, né, que até então ficavam reclusas em seus recintos, certo? Elas ficavam reclusas em seus recintos e elas começam a ser escolarizadas na Inglaterra, né? Então, você tem uma alta escolarização das mulheres, uma alta leitura das mulheres da Grã-Bretanha em geral, né, englobando a Irlanda também, de mulheres que vão ler literatura popularesca, porque até então o gótico ele é também lançado nos folhetins, né, como quase todas as literaturas a partir do século XVIII e XIX, né, o próprio Edgar Allan Poe, o Victor Hugo, né, todos esses nomes renomados da literatura ocidental, eles também vão sempre publicar em fascículos antes de publicar em livro. Ninguém publicava em livro de primeira, né? Como você vai publicar no livro se você não tem público? Você vai publicar primeiro no jornal. Então, a Anne Radcliffe publica nos jornais, publica nas revistas e magazines, né? Então, nós temos esse contexto, né? E ela vai publicar esse Mistérios de Rudolph, e a Charlotte Smith depois publica Emily, né? Uma órfã em um castelo, e elas vão trabalhar, a Anne Radcliffe vai trabalhar um gótico de uma mulher que chama Emily também, e que ela vive em um castelo medieval do século XVI. Então a gente começa com todos esses temas próprios da literatura gótica, né? Então é um castelo, um pântano, um bosque inabitável, então nós temos mistérios, nós temos fantasmas, nós temos uma mulher que sempre vai sofrer, né? Que ela não vai conseguir concretizar, né, a paixão dela, o amor dela, ela vai ficar trancafiada, né? E tanto a Anne Radcliffe quanto a Charlotte Smith, escrevendo essas duas obras que são o sucesso de vendas na Grã-Bretanha, elas vão trabalhar também com elementos emancipatórios dentro da obra, entendeu? Por exemplo, a Emily da Anne Radcliffe, ela vai viajar a Europa inteira, sozinha. Você consegue imaginar isso? Uma mulher em 1700, eu vou até olhar aqui, ó, porque eu sempre... 94. 1794, viajando sozinha à Europa. E o seu uma grande amado revolução. mandando cartas para ela. Volta quando eu for te ver. E você tem lá com a Charlotte Smith uma outra Emily, que ela não vai, ela vai usar da própria beleza dela, né, para poder se vingar da família que roubou toda a herança dela, porque os pais dela não assim, para a gente poder situar lá, sem dar muito spoiler, o pai e a mãe não eram casados, então ela foi deserdada, entendeu? E aí uma outra família pegou toda a herança dela, pegou o chateau, tudo. Então ela vai se vingar, ela vai usar da beleza dela, entendeu? Para poder se vingar da família. Então você imagina isso em 1794. Em 1797, 1798, assim um grito de emancipação, né? Não é uma mulher dentro de uma literatura gótica que está aceitando o que é imposto pelo patriarcado. Né? Ela está viajando sozinha e ela tem consciência do poder dela feminino e ela vai usar isso para conseguir as coisas para ela. Né? Kelly, Oi. rapidinho aqui, que a Paula perguntou, é nesse período que aparece também a ideia da louca? Sim, aí Da mulher como louca, né? No século XIX, Pauli. Aí eu vou adentrar nisso quando a gente for falar das narrativas do século XIX, da era vitoriana, tá? Da era vitoriana. Eu queria até aproveitar já e abrir, que assim, na verdade, que todo mundo que já fez live comigo, que já foi convidado, meio que faço uma espécie de roteirinho, né? Fala assim, gente, vem vou perguntar essas coisas, porque eu... E assim, normalmente eu sempre puxo a sardinha pro meu lado, né? Que é da minha pesquisa sobre autoria feminina, sobre feminismo, sobre a mulher na literatura, sobre misoginia. Então já queria, já que você já está fazendo esse percurso histórico, né, das narrativas ao longo do tempo, né? Pensando numa perspectiva historiográfica, você está falando das narrativas góticas, principalmente na literatura. Eu queria, já que você, a partir disso, trouxesse para nós também personagens femininas, como elas são representadas
quais são as reminiscências dessas personagens femininas, de que maneira a construção dessas personagens femininas, de certo modo, contribuíram para a permanência de certa misoginia na nossa sociedade. Porque se tem uma coisa que eu me lembro muito bem, é de um texto da Norma Telles, chamado Autor Mais A, que ela fala sobre Anne Radcliffe. E ela fala sobre como a Radcliffe, ela é inovadora pro tempo dela, porque ela coloca, as personagens femininas dela não querem se casar, por exemplo, não querem ser protegidas por homens. Então eu queria que você discorresse também sobre isso com a gente, que eu acho que como esse grito, né, da emancipação. Isso, exatamente. Dentro da literatura gótica, a própria crítica literária ela tem dois posicionamentos muito claros, né? Um posicionamento de que a literatura gótica, desde o século XVIII e XIX, principalmente na era vitoriana, ela vai reforçar certos estereótipos da mulher, certo? Então, nós vamos ter sempre uma mulher, uma donzela, né? Uma donzela inocente pura, versus uma donzela impura, né? E lasciva, certo? Então, esse é o medo do homem vitoriano do século XIX. Tanto da era vitoriana, que começa em 1831 até 1901, quanto do anterior a ela. Então, esse é o medo do homem vitoriano. Essa mulher lasciva que venha lhe tirar, né, todo sua virilidade, né, porque ela é incansável. Então, né, certo? Então, você tem esses dois estereótipos. Entretanto, argumenta-se também a crítica literária de que os próprios castelos, né, bem ambientados, essa prisão doméstica dessa mulher, dessa personagem gótica, né, ela também serve como um simbolismo para apontar o próprio patriarcado dessa literatura setentista e oitocentista, né? Então, argumenta-se muito dentro da crítica literária que essas heroínas, né, elas estão, assim, em conflito com a sua própria sexualidade, né? Que elas estão encarceradas nesse isolamento, né? Com violência simbólica, né? Opressão doméstica, né? Com toda essa opressão doméstica. E aí a gente entra no que a Pauliane perguntou, né? No século XIX, a gente tem um apogeu da ciência, né? Tudo que a gente conhece hoje como ciências naturais, do campo da a Lúcia. Agora a gente vai entrar, viu? Na Lúcia e na Mina. Tudo que a gente conhece hoje de ciências naturais que são campos da física, da química, da microbiologia, da medicina, não se tem esse entendimento, né? No século XVIII e XIX ainda está muito restrito a certos grupos. Então, a própria literatura gótica, ela também vem, além de colocar em questão essas mulheres, né, que quase sempre são as protagonistas e quase sempre são onde as assombrações, né, onde os espectros, onde os vampiros estão atrás dessas mulheres vitorianas, né? Você também tem questionamentos também da ciência, né? Você também tem questionamentos também desse homem em relação ao universo que não se tem compreensão, né? Então, nós teremos essas personagens femininas de dois lados. Ora, reafirmando os estereótipos, principalmente nas narrativas feitas por homens. E as narrativas feitas por homens, além de reforçar os estereótipos femininos, elas vão colocar em primeiro plano o medo do homem vitoriano em relação a essas mulheres. O medo que o homem vitoriano tem em relação a essas mulheres. Essas mulheres que vão... É o que a Thaís comentou aqui, né? A mulher que não pode ser controlada sempre foi o medo dos homens. Sempre foi e sempre será. E do homem vitoriano, de 1831 a 1901, é o maior pesadelo que se tem, né? Uma mulher que ela não vai ser maternal, né? Uma mulher que não vai aceitar as suas saídas, as suas contaminações da sífilis, né? Porque a gente tem uma alta contaminação da sífilis no século XIX, né? Dos homens que levam a sífilis para dentro de casa, né? E sim essa mulher que não porque ela é predadora, mas sim porque ela despertou a sexualidade. Não porque ela é predadora, mas porque ela despertou a sexualidade. Então nós vamos ter essa recorrência muito intensa dentro da literatura vitoriana por homens. E quando a gente pega as narrativas feitas por mulheres, elas conseguem demonstrar o terror, né? O que a Anne Radcliffe escreve lá no século XVIII. Até a gente comentou um dia, né? Você e a Paula, né? Porque nós usamos dentro da literatura dentro da nossa fala do Brasil, terror e horror muito equiparados, são coisas muito diferentes, né? A Anne Radcliffe escreve, né, textos
repensando esse gênero gótico, né? O terror, até o Alberto Manguel, naquele livro que você me deu dos contos do século XIX, né, ele faz introdução com o trecho da Anne Radcliffe. Então, ela vai dizer, né, que o terror ele dilata a alma, né, ele suscita todas as suas faculdades. Então, é o medo, né? O medo que você vai ficar atento, né? Você vai escutar tudo, você vai estar com todos os seus sentidos biológicos aguçados. Já o horror, ele congela, né? Ou traz medo, ou traz um sentimento de incerteza, ou traz um sentimento de repulsa, né? E, então nós vemos isso dentro da tradição da mulher gótica, da escritura gótica, né? É um horror que está sempre, quando nós temos escritoras mulheres, nas mãos dos homens da vida dela. Ou do marido, ou do pai, ou do filho, né? Sempre de uma figura masculina que vai trazer essa violência, né? Pelo horror. Então, olha que gente, nossa, muito Gato gótico. preto de bruxa, né? Só faltou um vinho Muito. tinto, eu tô de vinho branco, mas Só faltou faltou. muito. Tá Ele muito quis gótico. aparecer na live, viu, gente? Tá igual aquele conto do Edgar Allan Poe do gato. Mas esse aqui não vai me matar. Ele me Gente, eu protege. queria um corvo preto. É o ápice. É bem filha. É o ápice do goticismo, né? Total. Então, olha, tem até uma mãe do meu aluno aqui, olha que legal, a Thaís, que legal, Thaís. Nossa, Kelly, sabe o que aproveitou aqui? O Henrique, lembra do Henrique, o Orion? Ele fez um comentário muito legal aqui também, sobre O essa Oreo oposição que você não, fez. o Oreo é quase minha alma gêmea, né? Porque ele escuta Marco Sim, gótico também. Porque você falou da mulher, da Maravilhoso, nós donzela. trabalhamos juntos, Ele tá falando da Mina e da Lucy em Drácula, né? E aí a gente vai adentrar, calma aí. Eu falo demais, né, Elissa? Nossa, tá quase terminando o tempo. Então, vamos lá, pelas personagens, né? Vamos pensar, então. O Drácula é conhecido como a literatura gótica, né, Elissa? É o ápice da Sim. literatura gótica. E ele é tardiamente, é um gótico tarde, é um gótico de 1897. Gente, nós temos Anne Radcliffe em 1794. Como assim, né? Então, são mais de 100 anos, né? Então, o Drácula é aquele tipo de livro que você fala assim, cara, como que ninguém nunca leu Drácula? Porque o Drácula não se passa na Romênia. O Drácula se passa na Romênia no começo do livro e no final, mas é só numa estrada, tal, quando ele é assassinado, tal. Mas o Drácula, ele se passa inteiramente em Londres e nos arredores de Londres, né? Então nós temos lá duas figuras femininas totalmente opostas, né? Que é a Lucy, né? A Lucy desde o começo é uma aristocrata, né? Fútil, né? É uma aristocrata que já tem uma tendência a não ser uma mulher tão maternal, a não ser uma mulher tão vitoriana, porque ela tem 3 homens apaixonados por ela, né? E são os 3 homens que o Bram Stoker consegue muito bem trazer os estereótipos do homem vitoriano, né? Que ou é o médico, né? O Seward, que é o médico, que seria mais ou menos o que a gente entende como um psicanalista, né? Um psicólogo, porque ele é diretor de um hospício. Nós temos o Arthur, um aristocrata, e nós temos o Kinsey, né? Que é um texano, que é filho de um colonizador norte-americano, né? Então, ela tem 3 homens apaixonados e ela ama ter os 3 apaixonados. E, logicamente, que ela vai escolher um gentleman, porque ela é aristocrata, ela vai escolher o Arthur, que é um gentleman, né, inglês. Então, a Lucy, ela já tem tendências desde o começo do romance a não ser aquilo de que o homem vitoriano se espera dela, né? Porque ela ama esse jogo de ter os 3 apaixonados por ela. E ela é consciente disso, né? E o filme do Coppola de 1994 é o que melhor representa como ela ama esse jogo, né? Da sedução com os 3 homens vitorianos. E ela, quando ela é contaminada pelo sangue do Drácula, né? Eu gosto de usar esse termo porque eu fiz o curso do Áureo, né? Eu assisto todos os podcasts do Áureo, do Literatura Viral, até deixo aqui. E agora você tá no podcast também, né, Elis? Então, somos 2 podcasts pra gente ouvir até não cansar mais. Escuta uma voz feminina, escuta a voz do Áureo. O Áureo, no curso de Humanidades Médicas, ele vai
falar isso, né? Ele vai falar assim, gente, então o que que acontece com a Lucy? Ela é contaminada pelo sangue do Drácula. E a hora que ela é contaminada pelo sangue do Drácula, o que que acontece? Ela desperta a sexualidade dela. Entendeu? E aí, tem um documentário no YouTube sobre o filme do Coppola, esqueci o nome dele, o cara, o Henry, alguma coisa, que faz o roteiro do Coppola, ele fala isso, né? Que ele foi assistir nos anos 80 as revisitações do Drácula nas peças teatrais de Londres. E ele fala que quando fechou a cortina, as mulheres falavam assim, eu prefiro 1000 vezes uma noite com Drácula do que anos a fio com meu marido. Então é isso que o Drácula causa. Então o Drácula contamina porque ele desperta. Ele desperta essa sexualidade, né? Essa emancipação feminina da mulher, né? E você vê isso muito bem na Lucy, né? A Lucy, ela fica uma mulher, uma femme fatale, né? Que é maior desenvolvida no século XX, né? Esse termo no começo do século XX, com a literatura fantástica austro-húngara, né? Então ela se torna essa femme fatale e que é o pavor, né? Do homem vitoriano. E assim, a própria cena dela de decapitação, né? É uma cena muito forte dentro do livro, né? Quando ela é morta, né? A gente não sabe se a gente fica assim, sem saber se é mesmo um estupro coletivo, né? Se é uma cena cirúrgica, né? Então é um momento muito, muito, muito doloroso, assim, pra gente ver de como ela é morta, né? Por esses homens vitorianos, por esse Van Helsing, né? Que é o homem que pode tudo, né? Que é um homem que tem conhecimento de direito, tem conhecimento de medicina, tem conhecimento de alquimia, tem conhecimento da superstição do leste oriental, né? E ele pode tudo, né? E ela é assim. E a Lucy, ela é aquilo, assim, totalmente diferente da Mina, né? No Bram Stoker. Ela é totalmente diferente em todos os sentidos, né? A Mina é uma mulher que por mais que tenha características dessa mulher, né? Dessa nova mulher britânica, que é uma forma de uma mulher que tem ocupando espaços das profissões, né? No final do século XIX, o que a gente diria mais ou menos um feminismo da época, né? Por mais que ela tenha habilidades, né? Com todas as coisas tecnológicas, porque ela é datilógrafa, né? Ela tem um código para se comunicar com o Harker, né? O noivo dela, de um diário, que eles inventam uma nova linguagem. Então, ela é uma mulher, mas ela é uma mulher sempre muito podada. Então, ela é uma mulher, né? Isso, a gente já conversou muito sobre isso, sobre a Mina, né? Ela é uma mulher, assim, que a hora que você fala assim, cara, agora ela vai se entregar pro Drácula. Ela não se entrega. Porque ela tem aqueles homens, né? Sempre a proteger. O que lembra muito, 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 muito o símbolo da Guiné. Ao meu ver, assim, porque eu adoro novela cavaleiresca, lembra muito o Arthur da Távola Redonda, assim, sabe? Os cavaleiros da Távola Redonda com todo aquele adoramento em relação à Guinevere, sabe? Me lembra muito, assim, de como a mina é colocada, né? E ela é uma criatura, assim, uma mulher vitoriana, né? Que por mais que ela tente ser emancipadora dentro, ela é podada. A Lucy não. Qual que é o fim de uma mulher que não tá, né, ali sobre o domínio masculino? É a morte, né? É a morte, a devassidão, né? A lasciva. E aí a Você sabe gente o que eu vê. lembrei? Hum, Eu lembrei que uma vez, quando eu estava trabalhando, estudando Alice, no País das Maravilhas, e aí falando das uhum, possíveis interpretações, né, de uma obra tão nonsense, sobre a Rainha de Copas, que ela poderia ser uma representação da Rainha Vitória, porque foi uma rainha extremamente moralista, né? Que a era vitoriana foi uma era muito conservadora e muito. demonizou muita mulher que buscava uma liberdade, né? Eu Exatamente. acho que é muito bem Muito, contextualizado. muito contextualizado. E a gente pensa, olha só, para você ver que ironia você falar isso. No final do século XVIII, você tem assim, aquela. Olha, a literatura da Anne Radcliffe, da Charlotte Smith, não pode vir desse jeito com essas mulheres. Mulher que viaja a Europa inteira, sabe? Uma mulher que vai seduzir para poder ter de volta a sua herança. Não. E você tem até o Marquês de Sade tem texto politizado em relação que o gótico é um fruto das revoluções francesas. Então, o gótico é um fruto das revoluções francesas. Então você tem assim vários intelectuais da época pensando, cara, a gente tem que
botar um stop nessa literatura, porque ela não pode ser subversiva, ela tem que ser uma literatura que venha reproduzir, né, toda uma ordem, né? Ela vem reproduzir toda uma ordem. Então a gente adentra o século XIX já com toda essa literatura, essa crítica literária muito bem delimitada, muito bem delimitada. E olha que ironia, o próprio Marquês de Sade vai ter um texto politizado sobre isso, cara, né? De que a literatura gótica não pode ser assim, você não pode representar as mulheres desse jeito, né? Então, quando nós adentramos no século XIX, você tem que estar lá tudo muito, né? A mulher sempre tá ali, né? Uma mulher donzela, e a gente vai ver isso muito recorrente, né? Tem os poemas do Goethe, né? A Noiva de Corinto, que é aquela mulher, a morta-viva, né? Que não foi batizada, e ela vira uma morta-viva sedenta por sexo e por sangue. Nós temos o poema do Goethe também, Catalepsia, né? Que é quando o casal foi separado, né? E a qualquer momento o homem pode despertar de um estado cataléptico, né? E a gente catatônico, né? E a gente pensar de como que o próprio Edgar Allan Poe também bebe dessa fonte, né? Da No catalepsia catálogo. na casa de Usher, né? E tantos outros escritores no século XIX vão beber dessa fonte, né? Desses estereótipos que vão se formando, né? Do pré-vampirismo, né? Dessa mulher vampira, né? Ou bruxa que tá ali para subverter a ordem, né? E você tem já no final do século XVIII um poema da Cristabel, e esse poema da Cristabel, ele tá em 1797, bem equiparado ao do Goethe, e ele é uma mulher, a Cristabel, ela tá vestida de verde, ela tá caminhando à noite no bosque do chateau dela. Agora eu te pergunto, por que uma mulher tá caminhando no bosque à noite? Enfim, e Sozinha. ela encontra, né, a Gertrude com uma camisola branca, praticamente transparente, e a Gertrude vira para ela e fala que ela foi raptada por alguns homens. E quando ela foi raptada por alguns homens, ela pede asilo para Cristabel. E a Cristabel leva ela para o chateau, tal, e aí a Gertrude vai se despir, mostrar a marca, né? Dos furos do vampiresco, vai se despir, vai pedir para dormir com ela, né? Então você tem também uma figura já começando com a Cristabel que se desenvolve muito bem com a Carmila em 1875 e que se desenvolve também com as três noivas do Drácula e até mesmo com a Lucy, com a Mina, de uma mulher lasciva, vampiresca, morta-viva e uma mulher lésbica. Então, você tem hoje, né, estudos sobre isso. Nós temos estudos sobre isso, sobre o gótico lésbico, sobre o gótico feminista, né? E se desenvolve assim. A gente tem a Cristabel, nós temos a Carmila, que são... E tem releituras dessas literaturas no próprio cinema. Você tem dos anos 70. E eu vi hoje que tem uma série da Netflix, parece, ou da Amazon, com a Carmila também, com essa vampira lésbica. Então é essa mulher que transita, né? E isso é um imaginário que a Anne Rice vai trazer muito forte no século XX, né? Dessa vampira da Anne Rice, desse personagem vampira mulher e vampiro homem que é bissexual. Que é E bissexual. que outra coisa interessante, né? No que diz respeito à figura da mulher, sempre está relacionada à sexualidade. Sempre está relacionado à sexualidade. É uma herança nossa, né? A Pauline perguntou da neurose. A gente tem no século XIX, na era vitoriana, né? De que a mulher ela é propensa a certas doenças. A tuberculose é a doença propensa das mulheres do artista. E o Freud vai desenvolver isso melhor no século XX, de quase sempre as mulheres estavam propensas a alguma doença após a lua de mel. Por quê? Gente, nós temos numa tradição total cultural, né, da sociedade patriarcal, a qual a noite de núpcias não é erótica. A noite de núpcias é muito mais uma violência, né? No século XVIII, no século XIX, é uma violência física do que erotismo.
ela é uma violência. Então, as mulheres estão disponíveis para saciar os desejos, né? E aí a gente entende, quando a gente vê a crítica literária da mulher que escreve literatura gótica, principalmente quando a gente olha para o contexto brasileiro, como a Maria Firmina, né? A Júlia de Almeida, a gente vê que elas conseguem retratar isso. Esse cotidiano enclausurado dessa mulher. Que ela não pode se exprimir sexualmente, ela não pode, ela não tem nem como fazer isso. Entendeu? Porque ela é um objeto, né? Se tem uma sociedade burguesa no século XVIII em ascensão, a qual a mulher ela se torna um ornamento, né? Para ali transparecer toda a riqueza do homem burguês, do homem. Você tem jamais um homem vitoriano que vai seduzi-la como Drácula, né? Que vai seduzi-la como a Carmila, que é uma vampira lésbica, né? Que vai seduzir Laura, que vive enclausurada, né? Que vai fazer todo o jogo da sedução. Não, você tem um homem que vai fazer o que fez com Lúcia, né? A Lúcia ali, ela é morta no seu jazigo, já com 5 dias enquanto vampira, mas ela é morta no dia que seria o casamento dela, né? Então é quase um estupro coletivo, porque decapitam ela, né? O Arthur enfia a estaca nela, né? Então, assim, você não tem uma mulher que tem expressão, né? E aí o Freud vai falar isso no século XX, né? De que todas as patologias, né, geralmente, elas estão ali na raiz da sexualidade, né? Da sexualidade. E isso impera o século XIX de uma imensidão muito grande. Por que os homens vão usar preto e as mulheres vão usar branco, sabe? Porque aí a gente já tem uma herança medieval, né? De que o sangue, né? A menstruação, né? De que o humor, né? Aí você tem toda aquela herança colérica, né? Dos humores, né? Da cólera e tal. Então você sempre tem uma mulher direcionada a isso, sabe? A ser uma tísica, né? Sempre estar numa posição insólita, numa doença, né? Aproveitando que você falou disso aí, a Tati também mencionou lá atrás, que você estava falando das personagens, né? Aí ela menciona lá no Drácula, da Mary Shelley, ela fala da Justine e da Elizabeth. E sabe o que eu lembrei? Que lá no Frankenstein, o Victor, já ele jovenzinho, quando ele conhece a Elizabeth, ele já considera dele, ela é minha Uhum, propriedade. A Justine como um bode expiatório, né? Ela sim, é que carrega sobre si, né, as querelas e as brigas daquelas duas, daqueles dois seres, né? O criador e a criatura, tudo masculino, muito sim, patriarcal ali também. sim, tudo patriarcal. E olha só que interessante, né? A Mary Shelley, né? Olha, a Mary Shelley é filha de uma feminista britânica, né? Assim, a gente pensar na biografia, né? Não é nosso intuito falar de biografia de escritores, mas a mãe dela é um dos nomes mais renomados de tradição feminista britânica, né? E aí você vê como que o próprio romance dela tem que vir também, né? Equiparado às subversões da literatura da época, né? E é muito incrível isso, porque essa questão de dominação, possessão, ela também vai estar intrínseca também em todas as personagens femininas, tanto as vampiras lésbicas ou não, quanto aos personagens masculinos e tanto da literatura feita por mulheres quanto da literatura feita por homens, do gótico, né? Então, essa dominação do corpo, né? Não importa se ele é um corpo masculino ou um corpo feminino, né? Sempre vai vir isso. Por exemplo, hoje nós lemos sobre Drácula, dá uma impressão de um homoerotismo muito intenso. Porque na hora que as três noivas do Drácula, né, que estão vestidas também com ornamentos super orientalistas, é uma mistura de uma mulher grega com uma mulher árabe, né, uma mistura de tudo. Quando nós nos deparamos com essas noivas do Drácula, ali possuindo o Harker, né? E ele não tem como desviar. Na verdade, nenhum homem desviaria de três mulheres, né? É o ápice da fantasia sexual, né? E aí a gente tem o Drácula falando assim, ele me pertence, ele é meu. Então você também tem elementos do homerotismo também, hoje, né? Nós olhamos hoje, né? E tem uma crítica literária que aponta que o próprio. Aí a gente já vai pra fanfic total, né? Que aponta que o próprio Bram Stoker tinha uma relação meio homoerótica, assim, né? A Júlia, falei de fanfic, lembrei dela. Com o dono do teatro a qual ele trabalhava, né?
E é isso, assim, sempre essa dominação do corpo, né, que é uma herança medieval, que é uma herança patriarcal, que por mais que se tente uma emancipação nos textos góticos feitos por mulheres, é sempre o final trágico, é sempre um horror de uma violência, de uma misoginia muito marcado. É muito assim, vou começando a reler, né, a ler principalmente algumas escritoras canadenses, que está muito em voga agora o gótico canadense, tem vários estudos sobre isso, ainda não se está delimitado na historiografia, mas tem várias teses, dissertações sobre isso. Mas, assim, você não tem um final. Tipo assim, você não tem uma ascensão, né? Dessa heroína, dessa mulher. Nem na contemporaneidade. E aí ficam essas reminiscências, né? Dessa misoginia, Sim. desse patriarcal. E aí eu queria aproveitar que a gente está falando, você falou das obras canônicas, né? E das obras que já foram tão adaptadas, inúmeras vezes adaptadas para cinema, teatro, que são bem conhecidas. Eu queria que você citasse agora para a gente autoras da literatura brasileira que construíram personagens, figuras, góticas. Porque você trabalha, mas tá trabalhando a Úrsula, né? Maria Firmina, né? Sim, Ela tá, estou sim. ela foi. O que é legal desse feminismo agora do final do século XX, do século XXI, é revisitar, né, essas escritoras, né? Já vou passar para você, olha, revisitar essas escritoras do século XIX que foram esquecidas, né, de nós, né? Então nós temos a Maria Firmina, né, com Úrsula, temos a Dona Narcisa, né, de Vila com a Ana de Castro, a Rainha do Ignoto com a Emília Freitas e a Ânsia Eterna de Júlia de Almeida. Eu, assim, agradeço a Pauliane agradece a Eugênia, porque nós conhecemos a Júlia de Almeida pela Eugênia, né, que sempre está aqui com você, né, e a Júlia de Almeida é uma intelectual, né, é uma das mulheres que vão formular a ABL, né, Academia Brasileira de Letras, e ela não foi indicada à Academia Brasileira de Letras, porque se o marido dela é português, porque ela era mulher. Então, ela escreve em periódicos durante 30 anos, ao lado de Machado de Assis, de Olavo Bilac, né? Ela vai escrever ao lado desses nomes, e os contos dela são de arrepiar, assim, você fala assim, cara, como que essa mulher conseguiu isso, né? Então ela vai utilizar de todos os elementos sobrenaturais da narrativa e vai colocar o horror nessa violência, nessa crueldade das ações vilanescas. E essa crueldade está sempre atrelada aos homens, né? Então ela consegue fazer esse apontamento político muito bem, político-social brasileiro, e colocar a condição dessa mulher doméstica, dessa mulher trancafiada, do século XIX no Brasil. E é uma obra assim da Ânsia Eterna da Júlia de Almeida, que ela é publicada no começo do século XX, 1914. Mas é uma coleção de todos os contos que ela publicou no jornal. Então ela tem conto para Maria Firmina, ela tem conto para Olavo Bilac, ela tem conto para outras mulheres esquecidas, ela tem dedicatória dos contos dela. E os contos são assim maravilhosos, assim. É o conto que mais me marcou, que eu acho assim que ele consegue resgatar um pouco dessa visão dessa mulher donzela, que é preciso ser uma mulher donzela, né? Aquilo do Alves de Azevedo, né? Aquela mulher branca, né? Sim. Lânguida ali, disponível. E ela tem um conto que chama A Noiva de Ruth, né? Que a Ruth, ela revela pro noivo dela que ela foi violentada, né? Pelo padrasto. E o padrasto já morreu e que ela não pode casar com ele porque ela não é pura. E ele entra num colapso, conta. Ele, tipo assim, você vê que o cara tá grilado porque ela não é pura, entendeu? E ela não teve culpa porque ela foi estuprada. E aí ela toma um veneno e morre. E aí ele não pode casar com ela. E aí no velório dela, a família fala assim, vai ser enterrada no mesmo jazigo que o padrasto. E aí você tem o final do conto do noivo dela enlouquecendo por isso. Que até depois da morte ele vai ser do padrasto, não vai ser dela, sabe? Então, assim, a Júlia de Almeida, ela coloca tudo em primeiro plano, assim, de todas as nossas questões sociais, do autoritarismo brasileiro, da misoginia brasileira, da questão da mulher miscigenada. O conto Os Porcos é uma mulher que ela é
ela é filha de Índia, né? E que ela tem um filho com o dono com o filho do fazendeiro, e que esse filho, esse bebê é comido pelos porcos, porque ele é miscigenado, ele não é um filho puro. Então, a Júlia de Almeida, para mim, o Ório falou, seria interessante você começar por ela, Ório, depois ir para a Úrsula também, da Maria Firmina, que é muito boa, né, Elissa? Que você também está resgatando ela na sua tese. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de duas coisas. Uma coisa que aconteceu na minha frente, um comentário que eu vi na minha frente, e uma outra coisa. Gente, meu gato, ele é filhote, ele tá tocando terror aqui. Toda hora eu fico É mexendo porque ele é terrível. o O Edgar, né? Edgar Allan Poe. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei uma vez, você falou da misoginia, né? Você falou do cara ficar louco, porque mesmo depois de morta, a mulher não pertencia a ele. Aí eu fiquei lembrando de uma vez que eu tava ouvindo uma conversa entre dois caras, e aí um falou assim: Nossa, cara, os caras invadiram, os bandidos invadiram a casa dele e estupraram a mulher dele na frente dele. Aí eu fiquei parado assim, olha, nossa, que horror, estupraram a mulher. Aí ele, e sim, na frente do marido, pensa, o marido viu isso. Eu falei, cara, você não tá pensando na mulher que foi violentada, que é o primeiro mais grave dos crimes, né? Então, lembrei disso. E aí você falando da Júlia Lopes de Almeida, você falando dessas figuras, né, da miscigenação, eu lembrei do Guarani, do José de Alencar, que ele coloca a Cecília num lugar elevado, ela parece a Virgem Maria, santificada, idealizada, e a Isabel, que é mestiça, é filha do Antônio de Maris com a Índia, que ela é amorenada, aí ela é demoníaca, né? Ela tem uma coisa trigueira, que é a pele morena, da cor do trigo, e aí ela é ressentida, né? Os estereótipos são construídos mesmo dentro dessa linha. São construídos na literatura brasileira e também na literatura europeia, né? Só que aí a miscigenação da literatura europeia é um pouco diferente da nossa, né? A nossa, a gente vê essa mulher, né? Que é misturada com a Índia e com a negra, né? E na literatura europeia você tem uma mulher que, por exemplo, a Carmila, ela é uma mulher austro-húngara. Ela A é Camila? húngara. A Carmila é húngara. E a Laura, que mesmo depois que a Carmila, enquanto o vampiro é morta, a Laura ela é miscigenada. O pai dela é britânico e a mãe dela é húngara. Logo, ela não é uma pessoa confiável, certo? Então, assim, a crítica literária mesmo, em relação ao Bram Stoker, em relação aos textos da Mary Shelley, o The Last Man também, né? O Último Homem da Mary Shelley, coloca em primeiro plano também essa questão xenófoba, da xenofobia britânica, né? Da supremacia britânica. Qual que é o maior medo da Inglaterra, né? Da Grã-Bretanha no século XIX? É a imigração ou, né? Ou da Índia, do norte da África e do leste europeu. Né? Então, o leste europeu sempre... A gente fala muito de orientalismo, né? Mas o orientalismo é tudo e um pouco. Aquele livro do Edward Said sobre orientalismo é o melhor. Porque o orientalismo é o leste europeu, que tá a Rússia, Húngara, né? Os Balcãs, ali, Bósnia, Sérvia. O orientalismo é o norte da África, é a Argélia, é Marrocos, é Egito. O orientalismo é a China, é Japão. Então, a gente tem tudo isso. Nem lembro mais o que eu tô falando, né? Esse orientalismo tudo muito misturado, que ora até tem Brasil no meio, né? Que é o que a gente vê nos filmes hollywoodianos. Hora ou outra a gente vê um filme hollywoodiano aí de um brasileiro falando espanhol, né? Então é tudo aquilo que não é europeu, né? Que não é europeu legítimo, né? Que não é francês, que não é inglês, que não é italiano, né? E a gente nem adentra o espanhol, porque o espanhol teve um califado árabe muito intenso, né? Então, tudo aquilo que não é europeu legítimo é orientalismo, né? E aí a gente vê, assim, nessas narrativas vampirescas, que são as que eu mais gosto, até falo, desculpa, pra Ana Priscila, porque a Ana Priscila gosta muito das narrativas de bruxas, né? A Ana Priscila é aquela que gosta do Cavaleiro Sem Cabeça, do Arvin, que gosta da Aurélia ali, né? Que vai seduzir o seminarista e é uma bruxa. Então, assim, nessas narrativas vampirescas, você tem essa mulher que ela tem características orientalistas, né? Por exemplo, as mulheres que aparecem no Drácula, que é o mais conhecido, né? A gente tem mulheres com características orientais que você não sabe se elas são... Peraí, elas são romenas, elas são servas, elas são gregas, elas são odaliscas, o que elas são? Você nunca sabe o que elas são, né? E você tem toda uma tradição do século XIX, do medo desse orientalismo, né? Dessa mulher do cabelo preto, dessa mulher dos olhos pretos, dessa femme fatale que vai ser desenvolvida. Isso por você. Eu já tinha o cabelo preto, eu nasci com o cabelo preto.
Então, dessa mulher que é desenvolvida muito bem no começo do século XX com as literaturas fantásticas austro-húngara, né? Com aqueles cartões postais que nós vemos, né? Daquelas mulheres eduardianas, né? Sempre com algum apetrecho oriental. Então você tem que é uma mistura de tudo, assim. É um homem que ao mesmo tempo você olha para ele, ele é um árabe, sei lá, do Saara, mas ele tá com um turbante indiano, né? E isso a gente vê na tradição cinematográfica hollywoodiana muito bem delimitado, né? Até mesmo quando a gente vê as recriações das literaturas góticas do cânone, você tem isso, os caras pegam isso muito, muito forte, né? Por exemplo, o filme que a gente gosta do Coppola, do Drácula, você começa a cena com a Lucy e com a mina lendo As Mil e Uma Noites, né? Que é o ápice, né? De histórias, né? Sensuais, né? De histórias com todo aquele imaginário oriental, né? E nós temos, assim, outras revisitações. O Lord Byron mesmo, né? Que é o símbolo, né? Desse escritor, né? Que o Lord Byron era, assim, eu li esses dias uma dissertação que eu falei assim, cara, será que isso é verdade? Eu tenho que pesquisar se isso é verdade. Eu vi uma dissertação de que a mulher, ela fez uma pesquisa em fascículos, assim, ela fez o doutorado na Inglaterra e ela revisitou revistas da época de que o Lord Byron era o símbolo sexual vitoriano, assim, ó. 1830, falava assim, sei lá, hoje a gente pensa, não sei, um Callum Raymond, né, sei lá, era o Lord Byron, tipo assim, a cada 10 ingleses, 8 queriam o Lord Byron, né? Então a gente pensa que o próprio Lord Byron também vai ter textos, assim, de um personagem que, né, meio orientalista, assim, uma mulher, né, que ao mesmo tempo é um pouco uma morta-viva, que, né, o Lord Byron tem um livro, né, tem um livro agora publicado só com crônicas vampirescas dele, né, e você sempre tem essa demarcação desse medo, né, dessa contaminação do sangue, né, que para mim é um medo de contaminação do sangue, não tem como, né, o século XIX, o próprio Bram Stoker, ele aparece isso, né, a transfusão do sangue do Van Helsing, né, do Arthur, do Kinsey para Lucy, e você tem assim, cara, uma xenofobia demarcada demais no Bram Stoker, né? O medo da Inglaterra é a imigração. E a gente vê isso muito bem nesses países hoje, né? No século XXI. O medo da França é a imigração árabe, né? Do norte da África. O medo da Inglaterra é os indianos, é o leste europeu, né? Então, isso já tinha esse medo já no século XIX, né? Desse estrangeiro que vai contaminar o sangue, que vai despertar nas mulheres a sexualidade, né? Alguém comentou aqui. Foi o Henrique, o Orion. Kelly no cinema tem até da Bara no início do século XX. Criaram em Hollywood um mito de que ela era egípcia justamente porque ela tinha esse padrão de femme fatale que você está destacando. E aí é o texto do Edward Said, não tem como, é o orientalismo do Edward Said, que né, é um precursor desses estudos orientalistas, né, no século XX, assim. E assim, a gente pensa muito oriental, a gente não para pensar no leste europeu, né? Porque o leste europeu, ele é supersticioso, né? O leste europeu, ficou muito tempo sob o domínio otomano, né? Então, ele é um lugar muito mais perigoso para essas supremacias europeias do que o norte da África. É muito mais fácil você sair da Romênia, da Sérvia e da Rússia, né? E chegar à Holanda, Inglaterra, à França, do que você sair da Argélia, atravessar, né? A Espanha, tal. Então é muito mais fácil, assim. Então você tem uma alta imigração desse leste europeu, assim. Nada é por acaso do porquê que o Bram Stoker colocou também esse vampiro, né? Esse Conde Drácula da Romênia, né? E aí a gente vê, assim, quando a gente pega a historiografia gótica, não se tem indício de que o Bram Stoker sabia do mito do Conde Vlad, né? Que é um grande guerreiro romeno, né? Que empalava suas vítimas em estacas. Ele não sabia disso. Ele pegou o nome do Drácula para um livro de história que significava diabo. Então ele não tinha consciência desse mito, né? Ah, é aqui, a Zelda Dan. Ah, eu adoro. Gente, lembra do Danilo do inglês? Lembro. Aí, ela tá comentando aqui que
do Otelo. O Otelo também, o Otelo do Shakespeare, ele é É, um mouro, né? E ele é sempre julgado, por mais que ele alce boas posições profissionais, ele é sempre julgado pela cor da pele, é essa ameaça, né? Esse bruto que não isso. se doma. Que não se dão. E a gente vê isso tão demarcado, por exemplo. Vou voltar na Carmila, porque é o livro que eu li essa semana, gente, que eu recomendo para vocês lerem Carmila, tá? Não sei falar francês, não sei se tem alguém aqui que fala francês para me ajudar na pronúncia, mas é Le Fanu, né? Cara, ela é uma mulher húngara, lésbica, né, vampira. E, gente, é um erotismo tão intenso do livro, um erotismo que você fala assim, cara, que momento que você vai ter um erotismo? Que você não tem nenhum erotismo. E o livro é narrado pela Laura, que é uma mulher que não é confiável, porque ela é miscigenada. Então, mesmo depois que a Carmila morre, ela tem saudade da vampira, porque a vampira fez despertar nela o desejo sexual. Então você tem uma narrativa totalmente atípica, porque geralmente quando a gente tem os filmes, outras narrativas vampirescas, nossa, ainda bem que quem tava sugando meu sangue foi embora, né? Não, na Carmila não. A Laura, ela tá ali, ela quer de volta a Carmila, que ela fica tentando sonhar com a Carmila todas as noites, né? Porque a Carmila fez ela despertar, né, para todo o desejo sexual dela. E a gente pensar sobre isso, por exemplo, tem uma crítica, certos críticos literários que falam que o próprio, o livro do Drácula, que o livro do Drácula, já vou dar spoiler, quem não leu, né, já era. A gente termina o livro com a mina com o bebê, né, uma criancinha. A mina vai com seu bebê Kinsey, porque o Drácula supostamente morre pela mão de um texano. Então, qualquer filme aí norte-americano que você tem um americano salvando a humanidade não é mera coincidência, porque é um texano que enfia uma faquinha no coração do Drácula. Então, você tem alguns críticos que falam assim, cara, a Lucy ficou 5 dias enquanto vampira, teve que tirar, né, a cabeça dela, teve que cortar ela inteira para ela morrer. E o Drácula, tipo assim, milênios enquanto vampiro, é só uma faquinha no coração, tipo, ele não morreu. Ele não morreu. Ele não morreu. Porque realmente ele não. Assim, se dá a entender que ele não morreu, porque ele caminha por todas as cadeias da evolução, né? Então, quando o Harker o vê no castelo, ele baixa na cadeia da evolução, né? Então, você tem aquela própria ansiedade vitoriana do darwinismo, né? Então, o Drácula morre com a faquinha do Kinsey, uma faquinha mesmo, e o Bram Stoker já começa a retratar, né? Um amanhecer, né? Um amanhecer de luzes rosas, e a gente sabe que no começo do livro o Drácula, ele se transforma em espectro, ele se transforma em rato, ele se transforma em lobo, ele se transforma no que ele quiser, né? Ele vai além das capacidades humanas. E aí a gente tem a Mina, né, com o bebezinho, Kinsey, filho do Harker, e nós temos algumas críticas literárias alguns críticos literários falam assim, o Kinsey, o bebezinho da Mina, ele tem sangue de todo mundo. Talvez ele não tenha sangue do Harker, né? Porque ele tem sangue da Lucy, né? A qual o Drácula bebeu o sangue da Lucy. A Lucy fez transfusão de sangue do Seward, do Kinsey, do Van Helsing, do Arthur, né? Então o bebê dela tem sangue do Drácula, que tomou sangue das suas 3 noivas, né? Talvez as noivas Nossa. de Corinto, do Goethe, eu não sei. Então, o único sangue que o bebê dela não vai ter é o sangue do marido dela. Então, você tem um medo mesmo, né? Dessa contaminação, né? Sanguínea. Então, além de misoginia, a gente tem xenofobia também sendo discutida aí Tem xenofobia, nessas obras, né? colonialismo. Tem ciência, né? Você fez o vídeo da Mary Shelley, né? Falando de ficção científica lá no seu canal. E a Mary Shelley tem, assim, as descobertas do século XVII, né? Porque é um livro que vai contar do passado, né? Ficção científica, mas está contando do passado, não da época que ela escreve, né? No começo do século XIX. Mas você tem as grandes descobertas, assim, né? A própria eletricidade, né? Que a gente pensa muito nessa questão ocidental, né? Que lá do século XVII, tá? Mas a próprio
A própria eletricidade ela já vem sido testada já lá nas faculdades egípcias, né? Lá no Califado Árabe, assim, bem antes mesmo do século XVI e XVII, assim. E é muito incrível, assim, como que isso a gente se vê hoje, né, no século XX. Para mim, assim, não que eu posso dizer pior, né? Lógico, assim, que a gente temos que ver, né, Elissa, como que essas narrativas vampirescas e essas narrativas que resgatam, né, a figura desses monstros e vampiros ou mortos-vivos, né, como o Frankenstein, são importantes para a formação de leitor, né? Mas como que o vampiro vem ao final do século XX é de arrancar os cabelos, sabe? A representação dele, né? O Crepúsculo, por exemplo, né? Não tem como. Acho que. E aproveitando seu comentário, vou até pedir o que o pessoal já tinha gente pedindo aí antes, né? Antes, lá na primeira parte da live, inclusive, indicações de leituras e de filmes pra gente. Você já falou alguns, você falou da Carmila, que eu já anotei aqui. Você, inclusive, me passou o link do filme, gente. Ela me passou o link do filme, e agora eu quero o livro. Oh, mas aquele filme não é muito legal, não, viu? Não, né? Não. O livro, assim, eu não li o livro, né? Eu não li o livro. Mas aqui na descrição do Google tá. Carmila é uma novela de ficção gótica do escritor irlandês. Aí eu não sei se a pronúncia dele é em inglês ou em francês, né? Sheridan Le Fanu ou Sheridan Le Fanu, não sei. Eu Eu acho que é também Le não. Fanu. Eu Aí é acho que narrado por lá. Eu acho também por causa do Le Fanu. Acho que é, sim. porque ele aparece na historiografia também da literatura francesa também. É, Ó, né? eu acho assim, lembra uma vez que a gente estava conversando sobre como o Tim Burton bebe, né? Pô, Né? Ele vai beber, né, de toda a fonte do expressionismo alemão, né? Não tem como a gente não começar pelo expressionismo alemão. Não tem como. Eu falando acho. em expressionismo alemão, você sabe o que que eu estava lendo? No dia que eu estava preparando o roteiro para o Frankenstein, eu estava lendo que o Edward Mãos de Tesoura é uma possível releitura do Frankenstein, porque ele é construído também. É Uhum. aquele homem que é interpretado pelo Vincent Price, que Aham. morre, aí ele fica sozinho no É. castelo. Ele tem que estar construído, ele é todo retalhado também com suas partes, né? Outras partes. Mas Uhum. assim, é onde eu estava lendo, né? Eu não vou afirmar com certeza, mas há interpretações de que o Eduardo Mãos de Tesoura seja uma possível releitura do Frankenstein. Inclusive, ele remete bem ao gótico, né? E é É. engraçado que em filmes, os dois filmes que são adaptações dessas obras clássicas que eu mais gosto, justamente levam o título da obra e o nome do autor ou da autora. O Drácula, do Bram Stoker, dirigido pelo Coppola, Ai. e o que é maravilhoso, que quem faz o Drácula é o Gary Oldman, e ele é maravilhoso. Eu tô apaixonada no Gary Oldman no filme. Nossa, eu O Gary sou Oldman super está... Gente, o Gary Oldman é um ator maravilhoso e ele está Nossa, muito ele, bem ele ali. me causa o Muito. mesmo efeito que o Drácula causava nas mulheres das peças de Incrível, incrível. E aquela coisa, aquela cena dele sentindo o cheiro da mina. Quem faz a teatro. mina é a Winona Ryder. Aí Nossa, ele de longe, antes de ele dobrar a esquina, ele nem tá vendo, ele fareja, é tudo muito bonito. A Annie Lennox fez a trilha sonora, a canção original, então eu adoro esse filme, tenho muito carinho por esse filme. E o do Frankenstein é o Frankenstein de Mary Shelley, dirigido pelo Kennedy Branagh, que é excelente. Quem faz esse o eu nunca Frankenstein é o assisti. Isso. Robert De Niro. O Robert De Niro faz o Frankenstein. A Helena Bonham Carter faz a Elizabeth. É excelente esse filme. É excelente. Que Gente, também é contemporâneo ao do Coppola, não é? Dos anos 90, eu né? acho que é um pouquinho. Ele é um pouquinho depois. Eu sei que é do Coppola dos anos 90. É. Quer ver? Deixa eu só olhar aqui. Aí Olha, o o Wallace Frankenstein. perguntou se aterroriza. Olha, Não, a é gente, isso mesmo, nós tá assim. temos, dentro de algumas críticas literárias, falando a seguinte questão, olha só. Eu acho que até o Miguel fala muito sobre isso na introdução do conto de terror do século XIX. Ele fala a seguinte questão, olha, o conto de horror, eles nos deleita, né? E o conto de terror, porque ele vai tratar daquilo que é certeza da nossa condição humana, que é da nossa sepultura, é uma certeza que nós temos, que nós vamos para a sepultura, que nós temos sonhos e loucuras e que hora ou outra nós vamos perder ou o amor de algo ou o
amor a alguém, certo? Isso é a nossa condição. Essa é a nossa condição. Então, o que o Miguel vai discutir nessa introdução do livro dele? É que o que a gente tem hoje, na contemporaneidade, né? Nos anos 2000, nós temos uma tentativa de um conto de horror, de uma história de horror, para nos habituar. Nós não temos mais o terror que vai nos colocar assim, nossa, parece que eu tô ali no limite de que alguma coisa vai acontecer. Olha só, tô caminhando no bosque, o cachorro tá latindo igual na Cristabel, uma mulher tá vindo até a mim, né? Como assim, meia-noite essa mulher tá vindo com uma camisola preta, eu estou sonhando, né? Olha, a vela apagou, você não tem mais a sensação do medo. Nos anos 2000, né, no século XX, no final do século XX, nós temos uma literatura que vai nos habituar com esse horror que nos congela, com essa brutalidade, citando o Adorno, com essa barbárie. E a gente vê as escritoras canadenses. Gente, aquele conto da Aya é nos habituar com essa barbárie, né? Que tem da Globo News, né? E a Margaret, ela tem outros textos também. Ela tem o Oráculo das Mulheres também, que é um texto muito gótico, que se lembra muito as narrativas da Anne Radcliffe, lá do século XVIII. Então, o que a gente tem hoje é um estereótipo, né? Desses monstros, desses arquétipos, né? Desse Drácula aristocrata que é criado pelo Lord Byron, pelo John Polidori no mesmo lugar onde o Lord Byron desafia a Mary Shelley a escrever o Frankenstein. Vamos escrever aqui, né? Na casa de... A gente pensa, nossa, gente, é muita riqueza, né? Isso é na casa de Genebra, né? No verão. Então você tem o Lord Byron, maravilhoso, gato. Apesar dele ser coxo, acho que até eu queria ele também, porque na minha adolescência eu tinha foto dele no meu quarto. Juntamente com o Álvaro de Azevedo, enfim. Você tem lá o Lord Byron, né? E ele desafia todo mundo a escrever algum conto de terror, né? Algum conto de horror. Então você tem a criação do vampiro aristocrata. Por mais que a gente veja essa criação desse vampiro aristocrata na Anne Rice, que a Anne Rice é muito boa. A Anne Rice, pra mim, do século XX... a Josi lembra. A Josi, ela fica caladinha. A Anne Rice, no século XX, ela é uma mulher que ela consegue resgatar esse vampiro aristocrata, esse vampiro em relação a essa existência da imortalidade, porque a gente fala, né? Acho que um dos maiores desejos nossos é meio ser Dorian Gray, né? Não envelhecer, né? Não envelhecer e viver por muito tempo, mas não é legal isso. Não é legal você ver todas as suas paixões se desfalecendo, né? Então, eu acho que no século XX, no século XXI, a Anne Rice consegue resgatar todos os estereótipos, né, desse goticismo, mas a Margaret Atwood, ela você colocar assim, cara, hoje tudo aquilo que é horror é habitual no nosso cotidiano e é habitual. Nós, enquanto mulheres, não sabemos que é habitual. Nós, enquanto ex-presidente da República, nós sabemos que a morte é habitual. A morte não é algo mais que nos causa um deleite ou que nos causa assim, uma sensação de incômodo, né? Como foi lidar com a morte? É tudo muito habitual, a barbárie é habitual, né? Então, a educação pós-Auschwitz, do que o Adorno falou, tudo que a gente quer evitar, a gente não evitou, a gente vive todo dia, né? Nós vivemos todos os dias. Isso. E agora, com a pandemia, né? A gente tem essa questão, né, da transmissão, né, e é uma coisa muito Bram Stoker, né, e muito Nosferatu de 1922, né, Elissa? O Nosferatu do 1922, expressões alemão, é isso. O Orlok, né, porque o Nosferatu de 1922, eles não tinham conquistado o direito autoral, então eles mudaram completamente, né, o roteiro. Então você tem o Orlok, né, que ele vai aparecer em Hamburgo, na cidade da Alemanha, de uma maneira assim, de um espectro que vai adoecendo todo mundo vai morrendo, né? Então, você tem a própria simbologia desse vampiro também como uma pandemia, né? Como uma doença que vai matando todos, né? Sabe o que eu tô lembrando aqui agora? E até para responder a pergunta do Orion, esses dias eu fiz uma live com a Pauli, que está aqui comentando, inclusive, também, né? Sobre o romantismo. Inclusive, olha, se você não a viu, ela tá salva no meu IG. Eu vi, Depois, eu assisti.
a época, eu tô falando que o Orion, né, que ele perguntou Uhum. também, e aí lá ela traz, a gente focou principalmente, né, a Paula, na hora que ela foi trazer a leitura dela do romantismo, ela focou principalmente na questão da idealização do amor. Que a Sim. gente vive, a gente está no século XXI, a gente idealiza, a gente idealiza o amor, assim, a gente tem muitas reminiscências, muitos resquícios dessa idealização amorosa. A gente tem algumas outras memórias, né, alguns outros resquícios, heranças românticas, e esse medo, porque o Edgar Allan Poe, ele é um autor gótico, mas ele faz uma releitura do gótico muito interessante. Ele é considerado um gótico moderno, porque a Kelly, lá no início, ela estava contextualizando o gótico, e ela fala muito dessa coisa do bosque, do pântano, de um É. lugar inabitável, de um castelo. Esses lugares muito abertos, muito exteriores, eram muito explorados nessas narrativas de horror. O Edgar Allan Poe, ele troca o horror de lugar. Ele coloca o horror dentro da mente do homem, né? Então, o homem ele não adianta ele só temer o lado de fora se o lado de dentro dele também é monstruoso, né? Então, Não. esses monstros, de certa forma, estão presentes. Sabe quando você vê uma notícia, igual a que eu estava vendo ontem, né? De um garoto aqui em Goiânia que estava desaparecido, aí há alguns dias uma criança, Nossa, a acho que é minha de irmã 4 compartilhou 5 anos, muito isso, é. aí eu tava vendo a notícia ontem de que o corpo foi encontrado e que ele foi afogado na lama. E aí Aham. ela fala, gente, olha, isso aí é um monstro, sabe? Isso aí é monstruoso, né? Sim. Isso é monstruoso. E esse monstro, ele é figurado de outra forma, mas ele ainda tem resquícios nas primeiras teorias do mesmerismo, lá no Edgar Allan Poe, do desconhecido, né? Do que dos esses aí pensando na coisa da pandemia, né? Dos miasmas, Do dos asma. dos humores, né, dos mal, dessas doenças do mal-ar, né? Eu estava vendo no programa, estava vendo o Áureo mesmo falando de onde é Não, que vem o nome gente, da a O malária. Laura, eu mandei uma mensagem Ele pra é ele assim, muito, porque ele Laura, você tem tem que conhecimento passar de no concurso medicina, né? sendo orientador. Ele falou, Kelly, eu nem terminei Sim, doutorado ainda. ele tem conhecimento de biologia, sabe? Aí ele Eu falando achei que o nome da maravilhoso. malária, por Olha só, exemplo, Elissa, mestrado na Universidade de Bolonha, né, cara? Né? A primeira universidade do mundo ocidental, né? Tem como, ele é maravilhoso mesmo. e aí ele falando, aí a Paula até mencionou aqui, né, a morte rubra, Não, e a morte a rubra máscara da é morte tudo isso, rubra, né? É do do Edgar Allan nada, né? Poe, É do nada a morte rubra, sim, né? e assim, pelo Uma ar, instância, na hora, as pessoas já ficam, né? Com aquele aspecto leproso e já morre, assim, na sim. hora. Não, e é pelo ar, né? Aí a gente está num momento de pandemia em que a gente protege o rosto com a máscara, aí protege a máscara com uma de acrílico, aí daqui a pouco está protegendo mais e protegendo, A protegendo, gente está e quase com louco aquelas para máscaras nós. mortíferas, né? No século XIX. Se vocês colocarem lá no. Eu falo Pinterest. A minha aluna de 7 anos, né? Que é super inglês, ela me corrigiu. Ela falou assim: teacher, não é Pinterest, é Pinterest. Enfim, lá no Pinterest, eu ainda vou continuar falando isso. Você coloca lá assim: máscara mortífera, lúgubre ou funerária. Você vai aparecer. Isso é muito comum no século XIX, as pessoas fazerem uma máscara, né, funerária no século XIX, para tampar alguma podridão, até porque o funeral no século XIX durava muito tempo, né? Porque você tem a questão da catalepsia, que é uma questão também que vai desenvolver a própria visão do vampirismo, né? Do Uhum. processo catatônico, de arranhar, né, o caixão, de abrir o caixão para você estar ensanguentada, né? Dos guardas do cemitério escutarem os barulhos. Então, você tem o processo catatônico, porque você não tem a ciência ainda desenvolvida nesse caso, né? Então, se colocava essas máscaras, né? Mortíferas, assim, né? E que é uma coisa que hoje E em as dia máscaras? E é as máscaras dos maravilhoso. médicos da peste, que eu vou mostrar aqui agora. Eu tô virando a minha tela só para mostrar para vocês. Olha como eram as máscaras dos médicos. Ai, socorro! Olha como eram as máscaras dos médicos da peste. Olha isso aqui. E a Tá vendo gente essa tem coisa o tenebrosa? Que parece caixão, filme né? de Do terror. Boccaccio, né? É, Isso minha vai caneca trazer. bonita, tá bem do lado, porque a gente estuda bastante e a gente tem isso aqui como convicção, né? De que a gente não quer mais genocidas na história. E eu acho interessante, assim, eu recomendo a todos, né? Você entrou no podcast, você fez o primeiro episódio do podcast, né? Sim. Agora, não foi? E o Áureo, assim, o seu eu assisti, foi muito legal. O Áureo já tá no 30º, sei lá o que, né? O Áureo tem um episódio, chama Literatura Viral, recomendo para vocês.
ele tem um episódio falando dessas máscaras da peste, né? De como isso se dá também, e ele viaja, assim, né? Ele vai numa questão temática, ele fala assim, como que essas máscaras que até então eram destinadas à peste, que até então eram destinadas para os funerais, eles se tornam símbolo do carnaval de Veneza. Eu até tenho uma aqui na minha parede também, que é de Veneza também. E como que isso se torna um funeral de Veneza. Então, assim, é um podcast super legal para a gente poder entender essa questão das humanidades médicas, das artes, né? Da era vitoriana, né? Sim, de quebra ele não. Isso mesmo, de quebra ele não. Até porque a gente está falando de. A gente quer aliados para resolver esses problemas graves, né? Não, a gente não quer pessoas que endossem a opressão, Isso. tá? E aí, assim, por exemplo, a gente tem, assim, a Pauliane gosta muito de gin, né, Pauliane? Então, a gente tem no próprio século XIX o que a gente vê hoje como um gin, uma bebida usada para cólera, né? O gin. Pois é, olha que coisa mais interessante. Né? Alguns O resquícios ficam, ópio, né? né? A fada verde, o ópio, né? Usado para dormir, para as criancinhas, né? E a gente tem esse sonho, né? Lúgubre que invade todas as mulheres vitorianas, né? Esse sonho do ópio que vai trazer fantasmas, vai trazer um vampiro, né? Visitando-as, né? Nesse sonho. Gin cura tudo. Kelly, gin cura tudo, gin é remédio. Kelly, eu queria perguntar para você uma coisa você me mandou um roteiro e eu achei aquele roteiro muito atraente. A gente até conversava sobre isso. Uhum. Você tem algum poema ou algum trecho para a gente também trazer o próprio texto literário, né? A gente conversou tanto, agora você quer trazer algum texto literário para ilustrar Eu isso? não sou boa para ler poema, né? Mas eu acho que você poderia ler aquele Metamorfose do Vampiro, do Baudelaire. O que você acha? Deixa eu pegar aqui minhas flores do mal. Peraí. O Metamorfose do Vampiro, do Baudelaire. Porque o Metamorfose do Vampiro traz a personagem, né, Femme Fatale, e ela fala da ciência também, que é uma coisa que percorre toda a literatura gótica, né? Tá, Século deixa eu pegar XIX. aqui, tá na página 523, eu vou ler. Ele é um. Ele não é muito longo. Eu tenho a edição, aqui, outra indicação, tá? Aproveitando da Kelly. Tá invertido, mas é As Flores do Mal, do Charles Baudelaire. Vou pegar meu óculos para ler, porque Que é sem um óculos poeta eu. decadentista. O Charles Baudelaire, ele vai de contramão a tudo que o Marx fala, né? Porque o Marx fala que o artista, ele não pode ser aquele artista que está longe, né? Da politização, né? Aquele artista que está longínquo, né? O Marx, ele fala que o artista tem que mudar a realidade, né? E o Baudelaire, ele tá nesse patamar, né? Nesse patamar decadentista, né? Nesse patamar que não tá ali para mudar, né? Tá, vou ler então. As Metamorfoses do Vampiro. Essa aqui é a tradução do Ivan Junqueira, tá? Bem. Linguagem bem. Que ele remete bem ao parnasianismo do Baudelaire. E, no entanto, a mulher, com lábios de framboesa, coleando qual serpente ao pé da lenha acesa, e o seio a comprimir sob o aço do espartilho, dizia, a voz imersa em bálsamo e tomilho: a boca úmida eu tenho e trago em minha ciência, de no fundo de um leito afogar a consciência. As lágrimas eu seco em meus seios triunfantes, e os velhos faço rir com o riso dos infantes. Sou como a quem me vê sem véus a imagem nua, as estrelas, o sol, o firmamento e a lua. Tão douta na volúpia eu sou, queridos sábios, quando um homem sufoca a borda de meus lábios, ou quando o seio oferta ao dente que o mordisca, ingênua ou libertina, apática ou arisca, que sobre tais coxins macios e envolventes perder-se-iam por mim uns anjos impotentes. Quando após me sugar dos ossos a medula, para ela me voltei já lânguido e sem gula, à procura de um beijo. Uma outra eu vi então, em cujo ventre o pus se unia à podridão. Os dois olhos fechei em trêmula agonia. E ao reabri-los depois, à plena luz do dia, a meu lado, em lugar do manequim altivo, no qual julguei ter visto a cor do sangue vivo, pendiam do esqueleto uns farrapos poerentos, cujo grito lembrava a voz dos cataventos, ou de uma tabuleta à ponta de uma lança, que nas noites de inverno ao vento se balança. Gente, como que ele consegue trazer essas coisas, a podridão, né? O horripilante, Caiça! Nossa! escatológico, tudo, né, O cara? dela era incrível. É incrível, é incrível, é incrível, assim. Eu tenho o Goethe, mas o Goethe está aqui
no aplicativo Levi da Saraiva, mas poderia ler também o Catalepsia do Goethe também, que é bem curtinho também. Não sei se eu anotei aqui. Você quer fazer a leitura dele, Kelly? Desse aí? Eu tenho só uma pequena coletânea de poemas. Ah, anotei aqui uma parte, olha só. O que acontece no poema do Goethe, né? No poema, anotei aqui, da Noiva de Corinto. Ela nega a consumir o sexo com ele, mas ele a pega contra a vontade dela, mas acaba que ela vai se deleitando, até porque ela é uma vampira e símbolo da femme fatale. E aí eu coloquei o trecho aqui, né? E parece uma narrativa, não parece, não tem essa mesma poeticidade, assim, eu não entendo muito de poema. Mas assim, do Goethe, eu leio como uma prosa. Para mim é uma prosa, forma de poema. Então tá assim, ó. Impetuoso, ele assegura em seus braços musculosos, animado pela força vital do amor. Eu aqueceria até se da tumba você tivesse saído. Hálitos se mesclam, beijo, inundação de sentimentos. Você não está ardendo e não me sente arder? O amor os une ainda mais. Lágrimas se misturam ao seu prazer. Ela sorve, esfomeada, as chamas da sua boca. Para cada um, o mundo é o outro e nada mais. A paixão dele aquece dela o sangue congelado. Mas no peito da jovem, o coração não bate mais. Acho lindo. Acho bonito. Maravilha. Maravilha. Eu posso também colocar aí como indicação para quem talvez ainda não tenha conhecimento, o Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo. Nossa, Noite da Taverna é muito boa, né? Muito bom. E ele remete bem, né, ao gótico, por conta dessa bem coisa essa questão, né? mórbida, lânguida, né? Dessa mulher, né? Né? Sim. Tem momentos, né? Há cenas de incesto, de necrofilia, né? Isso, exatamente. E a gente tem isso tão recorrente no século XIX, né, Elissa? Sim. Até mesmo em romances que são folhetinescos, né? Que não estão na temática gótica, né? Esses tabus, né, que o Freud vai falar muito bem, né, no século XX, do incesto, né? O tabu do estupro, né? Da própria sexualidade da mulher, A né? gente tem isso em todos, até mesmo no Balzac, né? A gente tem isso, né? No Zola, em tudo, né? Tudo. E no Brasil é como a gente vê isso totalmente às avessas, né? Igual o Schwartz fala mesmo, né? Tudo às avessas mesmo, de uma forma muito mais, né? A primeiro plano, né? Brás cubas mesmo, né? Você começa, né? Aos vermes que, né? Dedica aos vermes, né? O Primeiro romance. foi eu, minha cara. E aí você vai ler e você fala assim, cara, que homem que é esse, sabe? Né? Que latifundiário, né? Que cara egoísta, né? Que homem malandro também, né? Porque ele não precisa estudar, assim, só decora umas coisas em latim, pronto, já era, né? E a gente vê isso muito às avessas, assim. E eu acho interessante, assim, o papel que você faz, que a Eugênia faz, né? De resgatar essas mulheres que não foram lidas, né? Não estão nos livros de literatura do ensino médio, não estão até mesmo nos nossos livros da graduação, né? Eu acho que é isso que é o feminismo mesmo, é fazer a gente ler isso, né? É fazer a gente ler isso, né? Que interessante seria para mim se eu tivesse tido contato com a Júlia de Almeida no lugar do Álvares de Azevedo. As minhas idealizações enquanto mulher, né? As minhas idealizações enquanto parceiro, né? Não teriam sido tão catástrofe, né? Se eu tivesse lido, né, os contos da Júlia, né, que coloca essa mulher nessa condição, né, de trancafiada, né, nessa mulher nessa condição de dominação, né, teria tido uma reflexão melhor, né, mas a gente não vê isso nos livros, né, nós não vemos, nós não temos essas mulheres, né. Quando a gente fala de ABL, a gente tem o Machado de Assis, cara, e ele não foi o cara que escreveu o manifesto da Associação Brasileira de Direitos, foi a Júlia de Almeida, entende? Não foi ele.
Então a gente não tem isso. Aí o Eduardo perguntou do Augusto dos Anjos. O Augusto dos Anjos tá nessa linha, né? Decadentista, né? Também brasileira, né? É muito curioso, né, o lugar do Augusto dos Anjos, porque ele tem uma dicção muito própria, né? Ele tem muito esse teor decadentista, aí tem algumas imagens que remetem muito ao simbolismo, mas É, aí também aponta muito para o futurismo, né, para as vanguardas que virão. Aí tem essa linguagem muito alquímica, né? Ele tem uma coisa. O Augusto dos Anjos, talvez, eu acho que assim, eu não consigo lembrar de outro poeta que tenha feito como Augusto dos Anjos de pegar a linguagem da química e da física e colocar dentro da literatura como ele faz, né? Ele pega a tabela periódica inteira e poetiza a tabela periódica, mas sempre com aquele teor muito mórbido, né? Muito mesmo do fundo do poço, que era típico dos decadentista, decadentistas, né? né? E Sim, eu acho interessante, assim, o poeta Augusto dos Anjos, que até nos livros de literatura também, ele vem tão rapidinho, né? Nos livros de sim. literatura, ele vem Sim. assim. E nos livros de literatura que vem a Gilca Machado. A Gilca Machado é uma poeta simbolista que poderia ser lida, inclusive, com essas nuances góticas. Sim, Porque tem sim. a coisa da languidez na poesia dela também, sabe? Da lividez, sabe? É, De uma certa passividade, mas aí é por escolha da mulher, ao contemplar, sabe? Seu objeto sim. amado, que pode ser uma mulher ou um homem, né? Uhum. Então, assim, você vai lá abrir o livro didático no simbolismo, não tem Gilca Machado lá, né? Tem que ter. Vamos sentar e fazer um livro didático e Nossa, vender eu depois acho para que a essas gente editoras, poderia fazer, né? com Porque Juca ia Machado, salvar com Júlia muitas, Lopes de Almeida. muitas mulheres, né? Ia salvar muitas Sim, mulheres. E assim, eu fico pensando assim, sabe, Elissa? Por exemplo, o próprio gótico em si, né? A gente tem hoje eu, uma visão do gótico como muito sobrenatural, né? Mas o gótico, ele tá ali, o sobrenatural e o homem em relação aos principais mistérios científicos também. Eu particularmente acho muito mais interessante no gótico as questões científicas do que as questões supersticiosas de mistério, sabe? Quando o Bram Stoker coloca em evidência, sabe, o darwinismo, quando o Bram Stoker coloca em evidência as feiras científicas do século XIX, coloca em evidência as transfusões de sangue, coloca em evidência as pandemias, para mim é muito mais interessante, e o próprio Carmila também tem isso, o Aurélia do Hoffman também tem isso, e outros. Frankenstein. Isso, Frankenstein tem isso muito bem, né, a primeiro plano. O próprio, aquela releitura do Tim Burton também, que é totalmente diferente, o Cavaleiro Sem Cabeça lá, é totalmente diferente, porque o Cavaleiro Sem Cabeça no romance, ele é um professor, ele não é um médico. Então, você vem assim, essas questões científicas dentro dessa literatura vitoriana me encantam muito mais do que essas temáticas das trevas, Sobrenatural, fantasmagóricas, isso. fantasmagórico. E porque você tem um medo da ciência, né? E a gente Sim, está no pleno século XXI e isso ainda permanece, né? Esse medo permanece. da ciência, né? Esse medo Uma perante o fobia, homem, né? assim. Isso, perante um homem científico, né? E eu gosto muito dessas questões científicas dentro da literatura gótica, né? E que são, que o Miguel, na introdução do. Tá bem aqui no livro dele, inclusive, do conto de horror, ele fala sobre isso. Ele fala assim: olha, as literaturas de horror, elas são mistérios, elas têm fantasmas, elas têm seres sobrenaturais, elas têm pântanos, elas têm os bosques, mas um dos principais elementos são os mistérios científicos. E é isso, sabe? São os mistérios científicos, né? É essa incompreensão dos personagens em relação ao universo, né? Eu até estava indicando esses dias, assim, gente, tem um livro maravilhoso de física que chama Planolândia, em 1885, que ele vai explorar outras dimensões, e é um livro que todos os personagens são figuras geométricas. Agora, você imagina, cara, tipo assim, a gente pensar no livro hoje, né? Um livro desse patamar, que todo mundo é figura geométrica, tem várias dimensões, hoje, 2020, já é. Você imagina isso em 1885, sabe? Antes mesmo do Einstein, antes mesmo de tudo, sabe? Você tem um livro de literatura sobre isso. Então, eu gosto muito
essas coisas científicas que a literatura gótica aponta muito, assim, sabe? Os próprios personagens apontam, né? Isso. Perfeito, Kelly. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar, É dizer pra gente? Que não só precisa falar ser pra muito. gente ler as mulheres do gótico, né? Tanto as brasileiras, né? Igual o Orion perguntou, quanto as inglesas, né? Nós temos as irmãs Bronte, que eu tenho medo, né? Do Morro dos Ventos. O Morro, Eu o adoro o Morro Heathcliff e dos a Ventos Catherine. Vivantes. Eu tenho muito medo desse livro, que realmente me dá muito medo. Da gente ler até os próprios textos dessas escritoras britânicas aclamadas, como a Jane Austen. Ela não tem só Orgulho e Preconceito e só o Persuasão. Ela tem textos góticos também. A Charlotte Smith, aquela do Papel de Parede Amarelo, como é o nome dela? Charlotte Perkins, Gill. Perkins, isso. Da gente ler da Emily Edwards, que é uma mulher com ascendência egípcia, ela escreve contos maravilhosos, fantasmagóricos. Tem uma edição daquela Dark Side que colocou, eu até te mandei, né? Que são os contos macabros vitorianos. Eles fizeram uma edição, é uma editora muito popularesca, né? Utilitarista, mas foi muito legal essa edição, que eles fizeram uma edição só de contos das mulheres vitorianas. Então lá você tem desde as irmãs Bronte, Jane Austen, Anne Radcliffe, a Amélia Edwards, Clara Reeves. Então você tem todas essas mulheres aí do século XVIII e XIX britânicas escrevendo contos góticos. É muito interessante. E a gente lê também coisas atuais, assim, não Crepúsculo. Crepúsculo eu já li, não achei que resgatou essa questão é muito mais Do para vampiro. reafirmar esses estereótipos do masculino e do feminino do que do gótico em si. Mas eu acho que é primordial a gente ler essas escritoras canadenses, né? Como a Margaret e a Anne Rice também, que faz um pouco de um Biblos romã, né? Você tá lendo, Ana Priscila? Muito bom. Eu quero comprar esse livro, viu? Tá no meu carrinho da Eu vou Amazon. fazer o seguinte, sabe o que a gente vai fazer? Vamos sentar depois, a gente vai fazer essa listinha, a gente vai. Aí eu vou colocar minhas sugestões de livros e de filmes, você também coloca, aí a gente publica nos Pode stories, tanto no ser, meu quanto no seu. não Aí a é? gente marca uma outra para quem acompanhou a live, tem acesso Porque a também, gente e as também tem indicações. tantos homens também no século XIX, tipo assim, o próprio Daniel Defoe, que é o escritor do Robinson Crusoe, ele tem texto gótico, ele tem texto de fantasmas. Tem Charles Dickens, nós temos muitas pessoas, tem o João do Rio, né, que tem essa temática de Sim. horror também, brasileiro, né? Nós temos muitas pessoas escrevendo essas temáticas de horror. Ai, a Kathleen foi minha aluna, ela falando aqui. Ai, que saudade, Kathleen, quanto tempo. Dava aula para ela quando ela era criança Mas olha, ainda. Ana Priscila, eu não gostei da tradução do Dark Side, do Frankenstein e nem do Drácula. Você tem, né, da Dark Side do Drácula, né? É, Mas a Alice é a eu não li pessoa da que tem, Dark ela tem Side ainda. várias traduções. É, né? Eu não li a tradução da Dark Side ainda. Eu tenho outras duas, que é uma da Companhia das Letras, eu acho, e outra da Nova Fronteira, que são boas. É. Mas, enfim. Gente, para quem chegou agora, para quem estava falando, inclusive lá na primeira live, na primeira parte da live, a primeira parte eu já deixei salva no meu IG, essa aqui também eu vou deixar salva no IG. Depois eu consigo fazer o download dela para subir para o YouTube, tá? Que eu também disponibilizo lá no canal do YouTube, essa conversa que a gente teve aqui, tá? E a Kelly e eu. Kelly, eu quero te agradecer. A gente já está quase caminhando para a segunda hora, né? Para finalizar a segunda hora. Eu quero te agradecer, aceite o convite. Eu acho que fica também uma possibilidade aqui em aberto da gente ter outros momentos de conversa como esse, né? Que a vida aí continua e a gente continua lendo, a gente continua na aquisição de novos conhecimentos, de novas informações, nesse processo mesmo de reconfiguração do nosso pensamento, de descolonização, de libertação de um pensamento misógino, xenófobo, patriarcal. Então, eu te agradeço muito. Eu Eu também te aceito agradeço o muito pela convite. oportunidade, né? E eu acho que o interessante das suas lives é isso, né? É igual o Ório falou, nossa, não sabia, né? Tipo assim, eba, mulheres brasileiras escrevendo contos góticos. Sim, nós temos, e não são só essas, né? Nós temos muito mais que podem ser revisitadas, né? A gente pode pensar depois numa live. Fazer uma live de ficção científica, eu adoro. É, Vai lá a nos gente pode. árabes do século XII até a Marvel. A gente vai fazer isso e a gente divulga nos nossos Instagrams
né, nos nossos stories, para a gente combinar. Vamos sentar agora e vamos organizar para ver que tipo de recorte nós faremos dessa vez, né, Kelly? É isso mesmo. Obrigada, viu, Elissa? Aí da próxima a gente fazer gosta, a gente veste camisola branca, tá? Porque o branco Tá, é gosto vitoriana, tradicional. não preta. Preto, nós somos muito masculinas, vitorianas, né? Né? A gente vai remeter mesmo à tradição. Né? Obrigada, viu? Eu que agradeço, Kelly. Um beijo. Um beijo, tchau, tchau. Pessoas que estiveram com a gente. Vamos escutar o Beijo. Manson, o Barhouse, o George. Quem me segue, siga agora a Kelly. Quem seguir a Kelly também me siga. A gente tem um canal no YouTube, gente, o de Doceia. Lá coloco toda semana análise de obras literárias e a autoria feminina está em alta. A Ana Priscila é apaixonada na Mary Shelley. A Ana Priscila eu conheci, ela deve ter uns 17 anos. Ela é apaixonada na Mary Shelley tem muito tempo. Né, Ana Priscila? Uhum. Viu? Gente, tchau. beijo. Beijo. Tchau, Kelly. Beijo. Beijo. Tchau. Obrigada. Oh.